Hoje eu trago o solstício de verão. Today I bring solstice. Vocês devem ter observado como está a cidade. You must be seeing how the city looks today. Fui eu que cheguei. I arrived here. Eu vim da Amazônia. I came from Amazon. Calor, luz It's hot and lots of light e muita floresta. and lots of forest. De janeiro a dezembro. From January to December, Não há outra estação. there's no other seasons. É sempre solstício de verão. It's always Midsummer's Day. Por isso eu trouxe um pouquinho dele hoje para cá. That's why I brought a little bit of it for you today. A minha alegria profunda de estar com vocês. I'm very happy to be here with you today. Eu pretendo fazer uma fala relativamente curta I intend to say something quite short, my talk, e permitir uma interação and to allow you to participate in it com perguntas e respostas. with questions and answers. Em agosto de 2001, In August 2001, um mês antes do World Trade Center ter sido alvejado, a month before the Trade Center was hit, numa pizzaria em Jerusalém, in a pizza place in Jerusalem, um homem entrou e se explodiu. a man came in and exploded himself. Era um homem-bomba. He was a person with a bomb. Foram 17 pessoas que morreram naquele dia. 17 people died that day, E centenas de outras ficaram feridas. and many others were hurt. Feridas fisicamente na pizzaria They were hurt, physically hurt in the pizza place, e feridas emocionalmente no mundo. and emotionally hurt around the world. O mundo acordava com aquela notícia. The world woke up with those news. Parece que o terrorismo tinha alcançado o seu ápice. It looked as if the terrorism had reached its apex. Não sabiam que o 11 de setembro estava no mês seguinte. We had no idea that the 11th of September was to come next. Aquilo era apenas como que um mau começo. It was just like a bad beginning. E no Brasil, And in Brazil, duas comunidades se reuniam em São Paulo há mais de um ano two communities got together over a year de árabes e judeus. of Arabs and Jews. E o repórter fazendo a entrevista no dia seguinte, pela manhã, And the reporter asking questions to them the following day após o atentado, after what happened with them, indagou da representação árabe, and asked for the Arab representation. daquele jeito de se movimentarem em São Paulo, 100 pessoas, The way that they had the movement in São Paulo of about 100 people, de duas comunidades But antagônicas or two different communities. e inimigas na Any- Palestina, enemy? inimigas em Jerusalém. That in Jerusalem there were enemies. Então ele indagou do representante da comunidade árabe. So he asked the representative of the Arab community, E aquele homem, de forma muito lúcida, falou: and that man in a very clear way said, nós, árabes e judeus, somos como irmãos siameses. "We Arabs and Jews are like Siamese brothers. Ou nós vivemos juntos, Or we live together, ou nós morremos juntos. or we die together. Nós aqui escolhemos viver juntos." Here we chose to live together." O repórter então foi consultar o representante da comunidade judaica. The reporter went to ask the representative of the Judaic Que society acompanhava a entrevista. who was following the interview, E ele complementou: and he said, nós não só decidimos viver juntos, "We not only decided to live together, nós decidimos nos amarmos juntos. but we decided to love one another together." Era uma resposta emblemática para o mundo.
It was a very Significativa. meaningful. It was a very meaningful answer to the world. Distante do ambiente cultural de inimizades, Far away from the ambient of enmity, no Brasil, árabes e judeus convivem harmoniosamente in Brazil, Arabs and Jews live together very happily. e foram capazes de dar essa resposta ao mundo aquele dia. And they were able to give this answer to the world that day. Não eram falas teóricas, There was not theoretical. era uma vivência de um ano juntos. It was the result of living together for over a year. Aí está emblematicamente o que nos desafia. So here it is what challenged us Poder conviver com quem é diferente de nós mesmos. to live together close to people who are different from us. Nós não temos muita facilidade para isso. We don't have a lot of facility to do that. E aí surgem os conflitos das diferenças. That's why there appears the conflicts of the differences. Negros e brancos, Blacks and whites, árabes e judeus, Arabs and Jews, homens e mulheres, men, women, ricos e pobres, rich and poor, habitantes comuns e imigrantes, the people from the country and immigrants, indígenas, Indians, afrodescendentes, descendants, sorry, comunidades menores small communities que precisam ser incluídos dentro das sociedades. that needs to be included in the society. E há uma dificuldade das sociedades fazer essa inclusão, And it's very difficult for society to include them, porque conviver com a diferença é muito difícil. because to live with the difference is very difficult. Nos desafia. It challenges us. Não é que o outro seja errado e você seja o certo. It's not that the other person is wrong and you are right. É que o outro pensa diferente, It's because the other one thinks in a different way. traz uma tez diferente, He has his skin is different. traz uma ideologia His diferente, ideology is different. traz uma emoção diferente. He has a different emotion. Entrar num restaurante italiano So we're in an Italian restaurant ou num restaurante inglês, or in an English restaurant. você não precisa dizer nada, basta olhar. You don't need to ask anything, just look. São duas culturas muito diferentes. They are very different cultures. Quando você chega no aeroporto da Argentina, When you go to the airport in Argentina, faz muita diferença de chegar em Londres. it's very different when you arrive in London. Muito embora Londres seja uma cidade cosmopolita, Even though London is a very cosmopolitan city, mas a Argentina traz uma característica muito figurativa, but Argentina significativa. has a very meaningful characteristic. São diferenças apenas. It's only differences. Se dois carros se chocam If two cars crash with each other no trânsito aqui na Irlanda in a traffic here in Ireland, e os dois motoristas forem dois italianos, and the two drivers were both Italians, você já imagina o que vai acontecer. so you can imagine what happens. Mas se forem dois japoneses, But if there are two Japanese people, um vai olhar para o outro one will look to the other e vai fazer assim, and say, quase não vai sair palavras. without words. E é um momento de conflito. It's a moment of conflict. Duas culturas diferentes. Two different cultures. Mas se o japonês bater no carro do italiano But if the Japanese crash into the Italian's car e ele estiver errado, and he is wrong, surge a Terceira Guerra Mundial. there's the Third World War. É têmpera, It's the temperament of people. é jeito de ser. It's the way they are. Não é que um esteja certo e o outro esteja errado. It's not because one is right and the other one is wrong. É difícil avaliar dois filhos de temperamentos diferentes. It's very difficult to evaluate two children in a different character. Nascem do mesmo espermatozoide e do mesmo óvulo. They are born with the same sperm and the same egg. Têm caras iguais, fisionomias iguais. They look like each other, sorry. Você não sabe quem é um e quem é outro. You don't know who is one and who is the other. Morando no mesmo lar,
They live in the same home, mas um é excelente em matemática but one of them is very clever in maths, e o outro precisa colar para passar. and the other one needs to copy to. Eu vi isso no Rio Grande do Sul. I've seen this in Rio Grande do Sul. As professoras chamaram a menina e disseram: isso não foi você que fez a sua prova, foi a sua irmã. The teacher called the little girl and said, "You didn't do this. It was your sister." E ela dizia: fui eu. I said, "It was me." Então, segure aí. Then Chamaram a irmã. wait. They called her sister in. Foi você que fez a prova da sua irmã? I said, "You did your sister's test." Eu não, And foi she ela. said, "No, I did it. It was her." Chamaram o pai, So they called the father, aí foi a mãe. and then the mother. Mostraram as provas. They showed the tests, A mãe então disse: and the mother said, foi a outra que fez a prova. "It was the other one who did the test." E chegou com a filha e disse: minha filha, por que você mentiu? And came to the daughter and said, "Why did you lie?" Mamãe, She said, "Mother." ela queria enganar a mãe. She wanted to be clever with her mother. Mas ela dizia: não adianta, mãe, a senhora sempre sabe quem sou eu e quem é a mana. But she said, "Well, Mom, you always know who it's Ela, me and with my sister." ela entrou e fez a prova por mim. Eu And she precisava came passar. in and she did the test for me because otherwise I wouldn't go through. Eram dois gêmeos univitelinhos, They were identical twins, iguais, the same, mas eram diferentes. but they were different. Lidar com as diferenças é o nosso grande desafio. To deal with differences is a great challenge Porque o conflito surge porque não conseguimos saber lidar com as nossas diferenças. because conflict appears when we do not know how to deal with the differences. E no exemplo citado dos gêmeos, And in the example about the twins, eu quis mostrar que mesmo dentro de uma mesma cultura, de uma mesma célula, as pessoas são diferentes. I wanted to show you that even within the same culture, even within the same egg, there are differences. Porque são espíritos diferentes. Because they are different spirits. Deus não nos criou com cópia. God did not create us as clones. Você foi gerado numa edição singular, única. You were created in a singular, in one single way. Portanto, você é uma única pessoa no mundo, não tem igual a você. Therefore, you are unique in the world. There is no one else like you. Mas isso não significa que você está certo e os outros estão errados porque são diferentes de você. But doesn't mean that the others, you're right and the others are wrong because they are different from you. Apenas os outros são diferentes. Only that the others are different. Ou se você preferir, você é diferente dos outros. Or if you prefer, you are the one who is different from the Ou others. se você preferir, todos são diferentes entre si. Or if you prefer, all of them are different amongst themselves. Por isso, quando olhamos um jardim So that's when we see a garden e vemos múltiplas flores and we see different flowers de diferentes tonalidades e Different. características, with different colors and hues and characteristics. nós ficamos embevecidos com a harmonia. We are amazed with the harmony Porque a diferença compõe a unidade. because the difference composes the unity. Agora mesmo eu estava na Suíça Just before I came here, I was in e Switzerland fui visitar a catarata em Rheinfall. and I went to visit the waterfalls in Handful. E estava um excelente arco-íris. And I saw this beautiful rainbow. Não seria a mesma coisa se tivesse apenas uma cor o arco-íris. It wouldn't be the same thing if the rainbow had just one color. O que faz o arco-íris ser belo é a multiplicidade das expressões que ele contém. What makes the rainbow be beautiful is the differences of the colors in it. Um grupo é tanto mais forte A group is as strong quando ele se assemelha ao arco-íris. when it's similar to the rainbow. A uniformidade é empobrecedora, Uniformity creates things that are poor. mas ninguém consegue enfrentar uma unidade feita a partir das diferenças. But no one is able to stand a unity that created from differences. Mas nós temos dificuldade de lidar com a diferença. But we have difficulty to deal with differences. A convivência dentro de casa começa no casal.
the relationship within the home with the couple is already difficult. Ligo o aquecedor ou não ligo o aquecedor? Do I switch on the heater or don't I? O sexo é pela manhã ou é pela noite? Sex is at night or in the morning? Mais açúcar ou adoçante? More sugar or sweetener? Vegana ou carnívoro? Meat eater or a vegan? Um banho a cada dia ou um banho a cada semana? A bath every day or one a week? Diferenças. These differences. Um casal que se acasala bem é aquele que consegue articular as diferenças. A couple that lives well together, those who are able to overcome the differences. Mas se eu quero me impor ao outro, But if I want to impose on the others, surge o conflito. appears conflict. E se eu consigo isso, And if I'm able to do that, eu penso que venci. I think that I won. E quando alguém vence numa relação conjugal, And when someone wins in a relationship, por exemplo, for instance, o casal perdeu. the couple loses. Porque ou nós vencemos juntos ou nós perdemos juntos. Because we either win together or we lose. É como jogar frescobol, a bola não pode cair. It's like playing frescoball. The ball cannot fall on the ground. Se você dá a bola mal, eu me esforço para recuperar a sua falha. So if you hit a ball in a odd way, I have to strive to do it, to reach it. Compensa a sua fragilidade. It compensates your fragility. E se nós mantemos a bola em cima, And if we keep the ball high, nós vencemos. we win. Mas se eu transformo uma relação, seja de conjugalidade ou qualquer outro modelo de relação, But if I transform the relationship, be it as a couple or any kind of relationship, no tênis de mesa, in the tennis, table tennis, eu transformo a relação num conflito I transform the relationship into a conflict onde todos perderão. where everyone loses. Porque eu dificulto a bola para você. Because I make it difficult the ball. E se when você it's ready. erra, eu fico feliz. And if you make a mistake, I'm happy. Veja como eu sou bom. See how good I am. Veja como eu supero você. See how I'm better than you. Toda relação de amizade, de conjugalidade ou qualquer outro modelo de relação Or relationship, be it as a couple, as a friend, or any kind of relationship que obedece o design do ping-pong ou do tênis de mesa, that answers to the designs of the table tennis, of the ping pong game, está condenada ao conflito e ao fracasso. is condemned to be a conflicted one and to fail. E todas as relações que têm o estilo do frescobol, And all the relationship has the style of the frescoball, esses são vencedores, those are the winners, mesmo que a bola caia. even though the ball sometimes falls. Porque nós aprendemos juntos, Because we learn together, convivendo juntos. living together. E mais do que isso, And more than that, porque estamos aprendendo competências amorosas juntos. because we are learning to love together. Vocês estão entendendo que não é apenas um jogo de palavras? Do you see that's not a game of words, Que é um estilo de ser? that is a style of living. Mas eu quero trazer algo para vocês que nos ajude a pensar um pouco mais. But I want to bring to you something that will help us to think a little deeper. Por que a minha dificuldade de lidar com o outro na diferença? Why is my difficulty to deal with the other person, the difference? Que gera conflitos, That creates conflict, exercício de poder de um sobre o outro exercise of power of one over the other, e falência das relações and a failure in the relationships. conjugais, Be it as a couple, amigos, amizade, friends, friendship, profissionais, professional ones, sociais, social, de um modo geral, generally, no centro espírita, in a spiritual center, em qualquer lugar. anywhere. Então, se queremos superar conflitos So if we want to overcome conflict e transformar diferenças em crescimento, and transform differences in growth, é necessário fazer uma incursão, it's necessary to do an incursion, porque a dificuldade não está no outro que me derrota, because the difficulty is not in the other one that wins over me, que quer se sobrepor a mim, that wants to be more powerful than I am,
ou em mim que não consigo fazer isso com o outro. or me because I am not able to do the same with the other person. Não consigo uma estratégia para poder vencê-lo. I have no strategy to win over him. A dificuldade ela está num outro lugar. The difficulty is in another place. E eu queria fazer essa reflexão com vocês, That's the reflection I wanted to do with you, usando uma metáfora using a metaphor que vai nos ajudar a entender o que eu quero dizer. that will help us to understand what I'm trying to tell you. Era uma vez um príncipe que saiu de uma realeza e ultrapassou para a realeza contígua. Once there was a prince who came from a royal thing and went into something that was continuous. E foi preso e levado ao rei. And he was arrested and he is taken to the king. E levado ao rei, foi condenado à morte. And when he was taken to the king, he was condemned to death. E o príncipe disse, misericórdia, majestade. And the prince said, mercy, majesty. Dê-me a oportunidade de sobreviver. Give me an opportunity to survive. E o rei da outra realeza que tinha aprisionado o príncipe And the king from the other kingdom, disse, como eu sou muito misericordioso, eu vou lhe dar uma chance. said, as I am a merciful person, I will give you another chance. Você tem que me responder apenas a uma pergunta. You have to answer just one question. O príncipe disse, pois não, majestade. And the prince said, yes, your majesty. A minha cabeça está em jogo. My head is at game. Eu preciso acertar a resposta. I need to give you the right answer. O rei disse, então o rei disse, And the king said, o que mais deseja uma mulher? what does a woman want the most? Se você fosse o príncipe, o que você diria? If you were the prince, what would you say? Um cartão de crédito? Credit card, Um bom cabeleireiro? a good hairdresser. Ele levantou muitas perguntas dentro dele mesmo, o príncipe. Muitas respostas dentro dele mesmo. And he asked a lot of answers within himself. Parecia ser uma pergunta muito simples, It seemed to be a very simple question, mas ela era muito complexa. but it was very complex. Ele olhou para o rei e disse, And he looked at the king and said, majestade, Majesty, dê-me uma oportunidade de tempo para pensar. give me some time to think. O rei disse, como eu sou misericordioso, As I am a merciful king, eu vou lhe estabelecer um tempo. I will establish some time for you to reply. O príncipe saiu correndo. And the prince went away running. E talvez se ele chegasse aqui e perguntasse a você, você não tivesse uma resposta plausível. And he might have arrived here and you wouldn't have a good answer for him. Ou talvez tivesse. Or maybe you would have. Mas o fato é que ele percorreu toda a realeza But the fact is that he went around the kingdom e ninguém deu uma resposta satisfatória. and no one was able to give him a satisfactory answer. Que ele sentisse segurança em responder para o rei. That he would feel assured Era a when sua replying vida to que the estava king. em jogo. It was his life that was in danger. Então ele foi com o filósofo So he went to see a philosopher e disse, o que mais deseja uma mulher? and he asked, what a woman O wants the senhor é a most. minha última esperança. You are my last hope. O filósofo disse, ninguém sabe. And the philosopher said, nobody knows. Mas, aliás, tem uma pessoa que pode saber. But there's a person who may be able to help you. Talvez só ela saiba. Maybe she's the only one who would be able to answer you. E o príncipe disse, então onde é que ela está? Diga-me. And the prince asked, where is she? Tell me. O filósofo olhou para o infinito The philosopher looked e into disse, the fica muito infinite. longe daqui. Well, it's quite far from here. Fica nos arredores da realeza. It's near the kingdom. It's at the borders of the kingdom. Mas dê-me o itinerário, diga-me quem é. But, give me the path. Tell me where it is. Então o rei disse, Then the king said, é uma bruxa que mora nas cercanias The da fortaleza. it's O a filósofo witch. disse. O filósofo disse, é uma bruxa que mora na cercania. It's a witch. She lives in the border of the kingdom. O príncipe tomou o itinerário e foi ao encontro da bruxa. Then the prince took the map and went to meet her.
E quando ele se aproximou, And when he came near bateu na casa da bruxa, and he knocked at her door, era uma choupana. it was just a very simple shack. Ela apareceu asquerosa. And she came out. Ele disse, eu preciso fazer uma pergunta para você. And he said, I need to ask you a question. E ela fez um gesto muito significativo. And she has Entre. a very meaningful gesture and said, come in. Ele temeu entrar, And he came in. mas ou ele vivia ou ele entrava. He tried to go in, but he either would leave or he would go in. Era a sua vida que estava em jogo. His life was in danger. Então, ele acessou e foi ao encontro com muito medo da bruxa. Then he thought of it, but he went in to meet the witch. Mas o seu medo era menor do que medo de morrer. But his fear of her was greater than his fear of dying was greater than his fear that he had of her. Então ela disse, então o que você quer saber? Then she asked him, "What do you Ele want to know? disse, o que mais deseja uma mulher? What a woman does want the most?" Ela deu uma gargalhada de bruxa, bem dobrada, And she laughed like a witch does. e disse, essa resposta é muito fácil. And she said, "It's a very simple answer. Ele disse, então me diga. So tell me." Ela disse, não, tem uma contraproposta. No, I have to give you another proposal. Se eu acertar, você casa comigo? If you're right, would you marry me? Se você fosse o príncipe, If you were the prince. Deus arruma circunstâncias variadas. Poderia matar a bruxa com um raio. He thought of many. God has always answers to many things. He could have killed the witch Depois dele with a ter ray, acertado a resposta. lightning, and she would give the answer. Então ele disse para ela, sim, eu caso com você. And then he said, "No, I'll marry you." Ela lhe olhou bem nos olhos e disse, And she looked him in the eyes and said, o que mais deseja uma mulher "What a woman wants the most é ter soberania sobre a sua própria vida. is to be a sovereign of her own life." Ele disse, uau! And she said, "Wow." Fez todo sentido para ele. It meant everything to him. Ele voltou, o tempo estava esgotando, junto ao rei. So he went back in a short time to see the king. Então o rei perguntou, o que mais deseja uma mulher? So what the woman wants the most. E ele, empoderado agora da sua própria força de que ele ia acertar, And now he was in power of his force that he knew the answer. disse, majestade, He said, "Majesty, o que mais deseja uma mulher what a woman wants the é most ter soberania sobre a sua própria vida. is to be a sovereign of her own life." O rei disse, uau! And the king said, Conta-se que o casamento foi na Irlanda. and the marriage was in Ireland, Porque o príncipe, naturalmente, era brasileiro. because the prince, of course, was a Brazilian man, E foi no Central Hotel. and was in the Central Hotel. Do I have to do the gestures? Ela estava vestida com seu traje Halloween no dia do casamento. She was dressed in her Halloween Comia costume o bolo com as mãos. in the wedding, and she was eating the cake with her hands, her bare hands. E o casamento aconteceu fantasticamente. And the marriage was fantastic. Então ele ficou pensando, And then he was thinking, o que eu fiz da minha vida? what have I done with my life? E as núpcias And the honeymoon foram se estabelecer quando ela entrou para o toalete. happened when she went into the toilet. E ele sentou na cama e ficou pensando. And he sat down with the bed and he was thinking. E quando ele está pensando no que ele tinha feito da vida dele, como seria, And he was saying, what have I done with my life? How is it going to be like from now on? abre-se a porta do toalete The door of the bathroom door is opened, e surge uma mulher estonteante de bela, and a woman that was incredibly beautiful came out. com seus cabelos With ondulantes, her wavy hair,
o seu sorriso escancarado e formoso, a lovely open smile, e ela como que quase volitava por sobre o solo dançando. and she was almost flying, so happy Com she seu was, vestido esvoaçante. in her wavy dress. Ele disse, uau! Wow. Ele disse, o que foi que aconteceu? He asked her, what happened? Ela olhou bem nos olhos e disse, And she looked him in the eyes and eu esqueci said, de dizer para você que metade do dia eu sou bruxa e metade do dia eu sou princesa. I forgot to tell you that half of the day I'm a witch and the other half I'm a princess. E ele ficou perplexo. And he was confused. Ela então lhe disse, como é que você quer que eu passe a noite? Como princesa ou como bruxa? And she asked him, how do you want me to spend the night? As a witch or as a princess? Se você fosse o príncipe. If you were the prince. E ele ficou pensando que há muitas mulheres And he was thinking that many women que são princesas na convivência social. that are princess when they're living with other people in E são, society, são bruxas na intimidade. and they are witches in their inner world, inner life. E há pessoas que são malquistas na convivência social, And there are people who are not very well respected mas in que no society, interior do lar but that in their homes são verdadeiras deusas. they are like goddesses. Ele olhou para ela e disse, você escolhe se você quer dormir princesa ou dormir bruxa. And he said to her, you choose. Conta-se que ela deitou princesa. And she went to bed as a princess. A noite foi longa. The night was very long, Eles adormeceram, and they fell asleep. ele acordou, era meio-dia. He woke up 12 o'clock, E quando ele olhou para o lado, and when he looked to her, estava a princesa. it was still a princess. Ele disse, o que é que houve? And he said, what happened? Ela lhe olhou nos olhos e disse, And she looked him in the eyes and said, em função de eu ter a oportunidade de exercer a soberania sobre a minha própria vida, because I was able to have sovereignties over my own decision, eu fiz essa escolha I chose this, por ser princesa o tempo inteiro. to be a princess all the time. Essa é a metáfora de nós podermos lidar conosco mesmo. That's the metaphor for us to deal with ourselves. A diferença que me afasta do outro The difference that leads me to move away from another person é a diferença que eu trago dentro de mim. is the difference that I bring within myself. O problema não é lidar com o outro. The problem is not dealing with the other person. O problema é você lidar com você. The problem is for you to deal with yourself. Porque a dificuldade e o conflito não é o outro quem gera. Because the difficulty and the conflict is not created by the other person. Ele faz parte da interação. It's part of the interaction. E como você chega com o outro, And when you come to the other person, é que faz com que a relação seja muito difícil. that makes the relationship to be difficult. E haja dificuldade da aceitabilidade, And there is a difficulty of the acceptance, da flexibilidade, of the flexibility, da tolerância, of tolerance, da indulgência. indulgence, Porque no fundo, no fundo, no fundo, because deep down você tem muitos pontos cegos you have a lot of blind spots que você não quer ver. that you don't want to see. E isso é o que acontece conosco com That's, todos nós. that's what happened to all of us. Então só há uma forma de lidar com a superação dos conflitos. So there is only one way of dealing to overcome the differences, Na convivência com o outro. living with others. Você deve estar pensando, é o outro mudar-se, não é? It's what, sorry? O You must, outro mudar de comportamento. yes, you may be thinking that the other one should change the way he behaves, Ou então mudar de país. or maybe change your country, Ou então ir para além dos oceanos. or maybe go to the lows of the oceans, Porque essa é uma escolha que fazemos. because that's the choice that we make. Você põe a solução no comportamento do outro. You put the solution in the other person's behavior, E a escolha que você faz é o outro que lhe induz a escolha. and the choice that you make is induced by the other person. E não que não seja justo você poder buscar alternativas de distanciamento. It's not that it's not just for you to find a different way to adjust.
Mas isso só não é suficiente. But only this is not enough. Eu conversava com uma jovem I was talking to a young girl numa cidade do Nordeste somewhere in the north of Brazil, northeast of Brazil, e ela me dizia, a minha irmã foi viver na Escócia. and she said, my sister went to live in Scotland. Eu não sei o que ela faz naquele país tão frio. I don't know what she's doing there, so cold, Viver em condições tão inóspitas. and living in such a difficult situation, E trabalhando longe da família, and working away from the family, dos amigos. from her friends. E foi falando. And she went on and on telling me. Depois eu me dei conta Then I realized de que ela tinha um outro irmão that she had another brother que usava drogas. that used to take drugs, Era dependente químico. was the chemical dependency. Depois eu fui me dando conta que a mãe dela era muito atrapalhada. And then I realized also that her mother was a very confused, Era very um lar problematic, disfuncional. was completely dysfunctional. E de que ela era uma mulher centrada, And relativamente, And that she was a woman who was completely centered porque ela conviveu com a avó. because she lived with Ela her foi criada grandmother. pela avó. She was brought up by her grandmother. A mãe dela Her mother estava trabalhando com tráfico de crianças internacional. was working in the traffic of children, international traffic of children. Vocês entendem o que a irmã fez vindo para a Escócia? So you understand what her sister did when she went to live in Scotland. Ela não foi para outro estado no Brasil, She didn't go to another state in Brazil, outro país na América do Sul. another country in South America. Ela foi para além do oceano, She went beyond the seas para uma região, do ponto de vista climático, for a region that in the climate bem diferente do Nordeste. very, very different from the north. Como quem diz Northeast. assim, As eu if estou to say, protegida da minha mãe. I'm protected from my mother. Foi assim que fez Carlos Magno. That's how Charles Magno did. Alexandre Magno, Alexander o the Grande. Great. Quanto mais ele conquistava, The more he conquered, mais ele avançava the more he advanced na direção da Índia, towards India, mais ele se distanciava da mãe, que era a encrenca dele. more and more he made the distance between himself and his mother. O maior conquistador do mundo, ao lado de Napoleão, The greatest conqueror in the world, but as well as Napoleon na Bonaparte, verdade fugia da mãe. was in truth running away from his own mother. Isso é uma boa forma de resolução de conflito? Is this a good way to resolve a conflict? Então, a proposição que eu quero trazer, reflexiva hoje, So the proposal that I wanted to bring to you today é de que nós temos que ir na periferia da nossa realeza. is that we need to go in the border of our kingdom. Eu, você, temos áreas periféricas. You and I have peripheric borders, E nessas áreas estão os pontos da nossa vulnerabilidade. and in those areas are where we are vulnerable. Há uma bruxa que mora dentro de você. There is a witch that lives within you. Há um bruxo que mora dentro de você. There is a wizard who lives within you. Ou você vai ao encontro dele, Or you go to meet him, ainda que ele more distante. even though he's distant. Você tem que vencer os oceanos internos, You have to overcome your inner oceans, se necessário for, if it's necessary to achieve para that, encontrá-lo. to reach him. Porque senão você morre. Otherwise you will die. O rei lhe mata. The king will kill you. Você morre com doenças You die. orgânicas que você não sabe de onde vem. You die by illnesses that you don't know where it comes from. Coloca a culpa nos parasitas. You blame the parasites. Você desenvolve doenças degenerativas. You develop degenerative diseases. Coloca a culpa na genética. And you blame genetics. E assim você vai encontrando explicações And so on, you finding explanations para a sua morte biológica. for your biological death. Mas se você não morre fisicamente, você morre emocionalmente. But if you don't die physically, you die emotionally. Você fica deprimido, You become depressed, ou a ansiedade aumenta demais, or very anxious, ou então você faz um surto, or you have a crisis,
Ou então você é aquela pessoa intragável, que ninguém suporta conviver com Or você. you become unbearable and no one can stand to live Porque in onde you. você está, você arruma confusão. Because wherever you are Ou está creating sempre problems. reclamando, Or you're always complaining. ou está sempre pedindo afeto, Or you're always asking for love. está sempre disfuncional. You're always dysfunctional. Ou você morre espiritualmente falando. Or you die spiritually speaking. Faz conexões obsessivas You make obsessive connections com espíritos. with spirits. E se estabelecem conexões de baixo teor vibratório And you establish vibrations of very low e tone. você adoece. And you become sick. Ou você adoece socialmente, Or you feel ill, in society, na sua profissão, in your profession, no relacionamento afetivo, in your relationships of dentro de love, casa. within your home. Ou você vai ao encontro da sua bruxa, Or you go towards your witch, ou você morre. or you die. A escolha é sua. It's your choice. Mas ir ao encontro da bruxa exige coragem. But to go to meet the witch, it takes Eu courage. tenho que tomar o itinerário e ir na periferia. I have to go to take the map and go to the border. Eu tenho que olhar de frente para ela e as minhas pernas vão tremer. I have to look her in the eye and my legs will shake. Muitas vezes eu vou ser chamado a crescer, a fugir. Many times I will be called to run away. Mas no Brasil há um provérbio muito interessante. But in Brazil there is a proverb very interesting. Disse assim: It says, se correr o bicho pega, if you run, the beast will get you. se esconder o bicho acha, If you hide, the beast will find you. se ficar o bicho come, If you stay, the beast will eat you. se enfrentar o bicho some. If you face him, the beast will disappear. Ou seja, ou você enfrenta o bicho, ou você é vítima do bicho. Or you face the beast, or you are the victim of the beast. Mas se você enfrenta o bicho não dá conta de enfrentar você. But if you face the beast, it will not be able to face you. Você é maior do que a sua bruxa periférica. You are strong than the witch who lives in the borders. Mas não receie admitir que tem medo. But it's no problem to admit that you are scared. Essa bruxa pode estar na sua sexualidade, This witch can be in your sexuality, pode estar numa emoção de raiva, can be in an emotion of anger, pode estar num medo, can be in fear, pode estar numa arrogância intelectual, can be in an intellectual arrogance, pode estar no exercício do poder, can be in the exercise of power, pode estar na sua estrutura física, can be in your physical structure, pode estar no seu status, can be in your status, pode estar em algum lugar. can be somewhere. O que é importante é eu saber que ela está lá. What's important for me to know that it is there. E eu não posso ficar muito distante dela. And I cannot move away too far away from her. E eu não posso ficar de costas para ela. I cannot turn my back on her. Porque se eu fizer isso, Because if I do that, eu sou vítima dela. I become the victim. É assim que nós morremos. That's how we die. Morremos We fisicamente, die physically, emocionalmente, emotionally, culturalmente, culturally, socialmente, socially, espiritualmente spiritually, e desconectamos do divino. and we disconnect from the divine. Então, só há uma solução: So there is only one é solution enfrentar a bruxa. to face the witch, O bruxo the wizard, é ter soberania sobre si mesmo. is to be sovereign over oneself. E ser soberano não é ser o cara. And to be a sovereign doesn't mean that you're the main man. Ser soberano é assumir humildemente To be a sovereign is to take on the humility de que eu tenho bruxas. that I have De que witches. enquanto eu não as conquisto, That until I conquer them, elas são bruxas por inteiro. they are complete witches. Depois elas serão meio-dia sim, meio-dia não. But after they'll be half day yes and half day no. E depois elas se transformam numa competência. And afterwards they will be transformed into something important. Suponhamos que a bruxa seja a agressividade, Say for instance if your witch is aggressivity, que se manifeste destrutivamente. aggressiveness, sorry, which manifests all the time. Na convivência você grita, When living with other people you shout, quebra as coisas, you break things,
Se duvidar, você quebra o outro. And if you doubt, you can even break the other person. Esse é o seu lado bruxo, bruxa. That's your side, that's Já wisdom. fez você perder namorados, You made you lose perder empregos, relationships and jobs, amigos, friends, oportunidades variadas. and many opportunities. Mas você nega isso. But you deny this. Você põe sempre a culpa dos outros que lhe provocam. You always say that somebody else is to blame because they provoked you. E enquanto eu mantenho esse estilo de comportamento, And until I remain in this type of behavior, o rei me mata. the king will kill me. Frustração, decepção, Frustration, deception, desemprego, unemployment, rupturas afetivas. break in relationships. E quem é o culpado de tudo isso? And who is to blame for all of this? Lógico, é o outro. It was not. São os It's the other outros. person. They are the ones to São os blame. espíritos. They are the spirits. É uma estrela. There's a star. É Deus. It's God. Não, não é assim. No, it's not like that. O responsável sou eu. The responsible, I am the responsible. Eu preciso aprender a lidar com a minha agressividade. I need to learn how to deal with my aggressiveness. Eu preciso ter a coragem de me olhar no espelho quando eu estou numa crise de fúria. I need to have the courage to look myself in a mirror A uma certa distância, in other circumstances. porque talvez o espelho se parta. Because maybe the mirror will break. E ver como você fica fisionomicamente transformado. And then you can see how in your body you change. E olhar para você e poder dizer para você mesmo To look at yourself and be able to say de que você precisa enfrentar esse bruxo, essa bruxa. that you need to face this witch or this Você wizard. precisa ser dono das suas emoções. That you need to own your own emotion. E precisa transformar a energia agressiva And you need to transform aggressive da energy negatividade para a positividade. in something negative into something positive. Que ao invés de quebrar a cadeira, So instead of breaking the chair, você será capaz de consertá-la. you'll be able to repair it. E ao invés de esbofetear o outro, And instead of slapping someone in the talvez face, você carregue o seu filho para o parque. you may be able to carry your child to the park. Ou a sua mala para uma viagem. Or your suitcase on a journey. A energia é a mesma. The energy is the same. Sendo que na primeira situação você é vítima dela. Giving that in the first circumstance, you are the victim of it. Na segunda situação é você quem maneja ela. And in the second circumstance, you are the one managing it. Então esta é a proposição. So that's the proposal. Os inimigos que me fazem colapsar na convivência não são os outros. The enemies that make me fail in the living is not the others. Os inimigos estão dentro de mim. The enemies are within me. Eles me habitam. They inhabit inside me. E são eles que me conectam negativamente nas relações. And they are the ones who connect me in a negative way with others in relationships. E a superação do conflito não está em superar os outros. And to overcome this conflict is not in overcome others. Está em superar a mim mesmo. It's in overcoming myself. E ser capaz de me autotranscender. And to be able to auto-transcend. Isso não é uma tarefa fácil. This is not an easy task. É tarefa para algumas vidas. It's task for a few lives. Mas começa hoje, But it starts today, quando eu me dou conta disso. when I become aware of it. Mas se eu assumo essa posição, But if I assume this position, eu faço como diz o poeta. I do as the poet says. Se nós nos damos as mãos, If we give ourselves quem vai puxar a arma? who can hold the weapon? Se eu estendo a mão a você, If I reach my hands out to you, eu não preciso medir força com você. I do not need to measure strength with you. Mas eu preciso criar essa disposição. Não esperar que o outro faça. But I need to create this possibility, not wait for the other one to do it. Por isso, nós precisamos nos encher de compaixão. That's why we need to fill ourselves with compassion Pelo outro. for the other person. Mas essa compaixão só existe But this compassion only exists se você assegurou soberania sobre você. if you are able to be sovereign over yourself. Se você tem uma boa dose de auto-amor. If you have a very good dose of self-love. Porque se você vive conflito interiormente, Because if you live in an inner conflict, você vive com outro. you live with the Não other. precisa ir muito longe para entender isso. You don't have to go far to understand this. Pensemos numa cólica menstrual, as mulheres, intestinal, os homens.
Think if you are a woman, think when you have period pains, and if you are a man, think of intestine is not very good. E alguém vem conversar com você exigindo paciência, tolerância, And someone tempo. comes to talk to you and demands tolerance, patience, understanding. Você consegue manter por quantos minutos? How long can you stand to be there? A cara sua já vai dizer. Your face will already show it. É só cólica. It's your pain. Você não está bem naquele dia com você. You're not very well with yourself that day. Por isso você não tem disponibilidade para ouvir a pessoa, That's why you're not available to talk to the other person, para acolher a outra pessoa. to shelter that person. Então, se a gente não está bem conosco, So if we're not well with ourselves, não está bem com o outro. we're not well with others. Mas se você ganha numa Mega Sena, não sei como é que é aqui, But if you win the lotto, então você fica muito feliz. then you become very happy. Pode passar a pessoa mais asquerosa do lado de você, The worst person can come walk near you, você é afável com ela. and you be very pleasant assim? to her. Don't you think it's like this? Esses dois exemplos foram periféricos. Those two examples as sideways. Mas no fundo do fundo eu estou querendo falar do estilo de vida, But deep down I want to talk about this style of life. do modo de se colocar na vida. The way that we place ourselves in life. Então, se você consegue estar bem com você, So if you're able to be well with yourself administrando seus inimigos internos, and managing your inner enemies, aí você consegue administrar melhor a relação com os outros. then you are able to administer in a better way your relationship with others. Não espere que o outro se ilumine, Don't wait for the other person to be enlightened para que você se ilumine depois. so that you become enlightened afterwards, E para que as relações fiquem saudáveis. so that the relationship can become healthy. Todos nós esperamos isso. We all wait for this. A gente tem um filho We have a child, e pensa, é Emmanuel que reencarnou aqui. and there's Emmanuel who is being Ele vai trazer a paz ao lar. He is going to bring peace to the home. Ah, deve ser Joana de Ângeles. Or maybe it's Joanna de Angelis. Francisco de Assis, quem sabe? St. Francis of Assisi, maybe. Mas, na maioria das vezes, But in the great majority of cases, são perrapados, como nós dizemos no Brasil. they are just very, very simpletons, as we say in Brazil. São espíritos iguais a nós. By spirits like us. Porque imagine você, por exemplo, tendo como filhos Imagine if you have a child, a reencarnação de Francisco de Assis, the reincarnation of St. Francis of Assisi, Clara, Clara, Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi. só esses três, para começar. Only those three to start with. Como é que é educar esses três espíritos? How could you educate those spirits? Agora imagine Saddam Hussein, Imagine someone, Saddam Hussein, Ayatollah Khomeini or Khomeini, Ayatollah Khomeini, e mais algum outro ditador ao seu gosto. or some other dictator that you prefer. Qual das duas famílias você vai ser mais demandado? In which family will you be demanded more of you? Então é por isso que a gente recebe em casa That's why we receive in our homes os espíritos que nós precisamos, the spirits that we need, para eles ativarem as nossas bruxas e bruxos internos. so that they can activate the wizards and the witches that we have within us. Eu tenho um neto I have a grandson, e eu esperava receber um espírito superior em casa. and I was expecting to have a superior spirit at home. Eu ainda tenho essa esperança, And I still have this home. mas eu acho que ele ainda não se redescobriu. But I don't think he has rediscovered himself. Ele não se revelou. He has not revealed himself. E um dia nós estávamos na mesa, And one day we were talking at the table, ele me olhou and he looked at me, e disse, vô, quando eu crescer eu vou comprar uma Ferrari. and he said, "Grandfather, when I grow up, I'm going to buy a Ferrari. Não era um Fusquinha do Brasil, era uma Not a Ferrari. little Beetle, no. E vou passar por cima de você. And I'm going to go over you." Vocês vejam que é o espírito franciscano. So you see what the Franciscan spirit says. Eu disse, tudo bem, tudo Ok. bem. Okay, it's all Eu right. saio do corpo I'll leave my body, e vou lhe puxar o cabelo. and then I'm going to pull your hair. É que aconteceu uma situação antes. But something had happened before. Ele estava fazendo peraltices He was being naughty,
ultrapassou o limite, and he went over. estava sentado na mesa, And he was sitting at the ele table, vinha passando, and he was passing by e me, eu fui pegar o braço dele para trazê-lo para falar com ele. and I reached out to reach his arm to pull him towards me. A minha mão foi My hand e went pegou o cabelo. and grabbed hold of his hair. E eu trouxe fraternalmente. Very fraternally, Coloquei ele assim, eu não bato em crianças. I put him in front of me. I do not hit Eu children. não acho esse estilo saudável para educar ninguém. I don't think this is a healthy style to educate anyone. Essa foi uma circunstância pontual. That was a very special Eu olhei circumstance. para ele, I looked at him, incorporei Dr. Bezerra de Menezes, and I incorporated Dr. Bezerra de Menezes da Silva, da Silva, não Bezerra de Menezes, not the Bezerra de Menezes, o da Silva, que é o paraense, but da Silva who comes from Pará. e enquadrei ele. Ele ficou me olhando. And I looked at him, and he's looking. No outro dia ele estava fazendo uma peraltice no quarto, The next day he was Eu being entrei. naughty in the room. I came in. ele me viu He looked at e me disse, vô, tu não vai puxar meu cabelo, and he não? said, "You're not going to put my hair again, are you?" Aí eu percebi que tinha marcado. And I noticed that maybe that had marked him. Então quando ele disse que ia passar com o carro por cima de mim, So when he said he was going to go over me with his car, eu disse, tudo bem, eu saí do corpo, veio puxar o I said, cabelo. "Well, I'll leave my body, but I'll come and pull your hair." E ele disse-me então, And he said to me, tu já é espírito, a tua mão vai passar por dentro de mim. "You're being a spirit. You won't be able to pull my hair." E eu não podia perder esse embate. And I could not lose this discussion. A minha criança interna precisava vencê-lo. My inner child needed to win over him. Então eu disse, eu incorporo na sua tia, So I said, I'll incorporate in your estava aunt, sentada do meu lado almoçando, who was sitting next to me having lunch, e vou puxar o seu cabelo. and then I will pull your hair. Ele achou fantástico. And he thought that was wonderful. Levantou sorrindo, He started smiling. veio no meu ouvido He came to my, e to my ear disse-me, and said, vô, "Run." ela faz uma tolice, né? She does something silly. Tu incorpora nela, né? You will E veio puxar meu incorporate cabelo. and Ele achou pull my lúdico. hair. Sorry? É assim que é dentro de casa. So that's how it is inside the home. Os espíritos que vêm são todos aqueles que nós merecemos. The spirits that come are the ones we deserve. Tudo da nossa categoria. Everyone like we are. Nós ficamos esperando a solução vir de fora. We expect the solution to come from Emmanuel outside. reencarnar em casa. Emmanuel to reincarnate in your home. Mas vem os umbralinos. But then comes those from the ground. Cá entre nós, eles fazem mais bem pra gente do que se fosse Emmanuel. Between ourselves, they are better for us than Emmanuel would Porque be. eles futucam dentro de nós mesmos Because they touch us as nossas bruxas e bruxos internos. our wizards and our witches that we have within us. Então, a proposição é muito simples. So the proposal is very simple. Basta você ir dentro de você, It's enough for you to look within, assumir o domínio sobre as suas sombras take over the sovereignty over your shadows, e ir iluminando-se, enlighten yourself, enchendo-se de amor, filling yourself with love, para compreender o que disse to, o árabe e o judeu. to understand what that Arab and that Jew said. Lembram das duas frases? Do you remember the two phrases? O árabe: The Arab, nós somos irmãos siameses, ou nós vivemos juntos ou nós Certo. morremos juntos. the Arab said, "We are Siamese brothers. We live together or we die together." Nós escolhemos vivermos juntos. And we chose to live together. Em seguida, o judeu: And then the Jew, nós escolhemos não só vivermos juntos, we not only choose to live together, nós escolhemos nos amarmos juntos. we chose to love together. Essa é a solução para a convivência, para os conflitos na convivência. That's the solution for the solving the conflicts in our Ao lives. invés de esperar de vir de fora a solução, Instead of expecting it to come from outside, seja você o porta-voz da mudança, be the one who is spokesman for the change, do padrão de relação, for the standard relationships, auto-superando-se. overcoming yourself.
E em fazendo isso, And in doing that, você entende o que falou Jesus you understand what Jesus said quando nos convidava a ser o sal. when he invited us to be the salt of the earth. A característica fundamental do sal The main characteristic of the salt não é anular o sabor do outro alimento, is not to destroy the flavor of the other food, é ressaltá-lo. but is to enhance it. Quem exerce o poder da amorosidade Those who exercise love estabelece relações de convivência com as diferenças establish life with the differences, e não anula o outro, and he does not annul the other person, mas tempera a relação but he seasons the relationship para que aqueles que estão vivendo o conflito so that who are living in the conflict possam trazer os seus sabores. can bring their own flavor. Se nós conseguirmos fazer isso, If we are able to do this, nós teremos compreendido que a humildade we will have understood that humility é a plataforma básica para essas transformações. is a basic platform for this transformation. E se você for o sal, And if you are the salt, não precisa muito, you don't need very much. é apenas uma pitada. It's only a pinch. Ou seja, as transformações That is the transformation dos conflitos que você vive, of the conflicts that you're living with. elas não precisam de muita coisa. They don't need a lot of things. Elas precisam de sal dentro de você. They need just a pinch of salt inside of you. Ainda hoje eu olhava para o céu And today I was looking at the sky em Londres in London, e como uma criança encantado com os riscos and I dos was aviões. very surprised, and I was amazed by the lines of the planes. Não temos that the planes oportunidade de ver isso no Brasil. create. We don't see this in Brazil. Quase não se via o avião, You almost don't see the plane, só o risco. only the line that it creates. Alguns não se percebia o avião mais. Some of them you couldn't see the plane anymore. 10.000 metros. 10,000 meters. E eu fiquei pensando que é exatamente isso que acontece And I was thinking that is exactly what happens quando a gente está lá no avião. when we are there in the plane. A 10.000 metros. 10,000 A meters. gente olha para a Terra durante a noite We look at the earth during the night e vê uma lâmpada acesa a 10.000 metros. and we see a light shining 10,000 meters below. 10.000 metros não são de sombra, 10,000 meters of shadow não são capazes de apagar a luminosidade. is not enough to wipe the light, put out the light, one single light. É assim com o conflito. That's how it is with the Uma conflict. lâmpada de amor A light of the bulb of love é capaz de transformar um grupo em sombra is able to transform a group in pela shadow luminosidade comunicante. because of the communicative light. Por isso Jesus propôs That's why Jesus proposed que fôssemos luz that we should be light e que pudéssemos ir ao encontro de lobos. and that we should go and meet the wolves. Ele não estava estimulando uma carnificina. He was not stimulating something bad. Ele estava propondo He was proposing a resolução do conflito the resolution of the conflict pela via amorosa. through love. Ok. Okay. Obrigado. Thank you.